E seguimos por aqui então no nosso, hoje é mês de março, terceiro dia aqui da nossa maratona, consagrando esse mês, seja um mês extremamente abençoado na sua direção. Quero ler um texto com você. Durante a semana nosso tempo é mais curto. 2 Reis capítulo 20. 2 Reis capítulo de número 20. Encontrou? Para quem não conhece muito a Bíblia, 2 Reis está um pouquinho depois do 1 Reis. É facinho de achar. Diz assim, capítulo 20: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele um profeta, o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Feche os seus olhos. Senhor, te agradecemos, consagramos a tua palavra nessa noite, assim como todo o mês de março, cada um dos seus dias. Não, Senhor, de maneira alguma, não, a sua bênção não seja restrita ou perdida, não seja retida de nenhuma forma a tua bênção na direção da tua igreja e dos teus filhos. Consagramos, Senhor, esse culto, a vida de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Consagramos os seus lares, as suas casas, que sejam casas de portas abertas para que o Senhor entre e faça morada. Assim nós te agradecemos, crendo no poder da sua palavra para nos curar, nos sarar, transformar, para nos dar direção, para nos libertar, para fazer de nós instrumentos preciosos do Senhor nessa terra, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus. Bom, nós vimos aqui, nesse primeiro versículo que nós lemos, falando de um homem chamado Ezequias. Quem era Ezequias? Ezequias era o rei de Judá. Ezequias, no momento em que esse texto acontece, essa história acontece aqui no capítulo 20, ele tinha cerca de 39 anos. Ele havia começado a reinar sobre Judá. Judá é depois da divisão de Israel, tem o norte, Israel, e sul, Judá, os dois reinos. Então o reino sul era o reino de Judá, governado agora por Ezequias. Ele começou a governar Judá quando tinha 25 anos de idade. Ou seja, já se haviam passado 14 anos do seu reino. E ele colocou a nação em ordem. Ele derrubou os postes ídolos, a adoração aos outros deuses, a tudo que o seu antecessor tinha feito de errado, ele consertou, e a nação agora estava nos trilhos. Tanto é que haviam dado contra Israel e já haviam levado cativo os israelitas. Mas quando vieram dar contra Judá, a nação da Síria não conseguiu prevalecer. Houve um mover e um anjo do Senhor destruiu todos aqueles soldados e eles não foram tomados, essa nação não foi tomada. O que significa que Ezequias estava fazendo um bom trabalho. Ele tinha comunhão com o Senhor, tinha comunhão com o profeta, porque no Antigo Testamento o mover de Deus, o Espírito de Deus não se movia como se move hoje. No Antigo Testamento o Espírito de Deus não habitava nas pessoas como ele habita hoje. Então a gente vê um mover, uma ação do Espírito Santo em situações isoladas e em pessoas específicas. Quando a gente observa o profeta falando com o rei, era porque assim que Deus se movia, o Espírito Santo agia através dos profetas. Então Deus, nesse período da história, levanta Isaías como profeta. Isaías tinha uma comunhão com Ezequias, porque Ezequias ouvia a voz de Deus através da boca do profeta. Em resumo, olhando para a nação, para o comportamento do rei, para as atitudes que ele tomou, ele colocou a nação em ordem. Mas é engraçado que quando ele adoece e o profeta vem em sua direção, eu imagino que ele esperava que o profeta viesse lhe trazer uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de cura. Imagino que ele viesse, ele estivesse esperando que o profeta viesse até ele para trazer a cura definitiva daquela doença, que o texto diz que era uma doença mortal. Mas não, o profeta vem,
se apresenta a ele, dizendo: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. Eu disse que nesses 14 anos de reinado, ele colocou a nação em ordem. A nação de Judá era forte, estava nos trilhos, estava na obediência a Deus, estava fazendo o que agradava a Deus, estava tudo certo, tudo fluindo bem. Mas Deus vem a ele e diz: põe a sua casa em ordem. Esse texto fala especificamente, essa palavra do profeta, ela vai na direção específica, não da nação, mas sim da família de Ezequias. Era uma palavra para a família. Quando Deus diz: põe a sua casa em ordem, Deus está falando, tem situações na sua família que você precisa ajustar. Quando a gente lê a história dos reis anteriores, e até por isso que a nação foi dividida em 2 reinos, a gente observa que um grande problema de Israel foi a sucessão dos tronos. Então a gente tem lá o primeiro rei Saul, foi um problema, e aí a sucessão foi boa, porque não foi o filho dele que sucedeu, mas quem sucedeu foi Davi. Aí Davi foi sucedido por Salomão, um dos seus filhos, que não foi um rei tão sublime como foi Davi. E depois de Salomão, tem o outro filho de Salomão, Roboão, se eu não me engano, que colocou tudo a perder, querendo cobrar impostos altíssimos demais, e fez um movimento com a nação, que trouxe de volta a adoração a outros deuses, deuses pagãos, e a nação então, revoltada, se dividiu, e uma nação agora se transforma em 2. E um reino dividido não subsistirá, diz a palavra do Senhor. Isso começou a acontecer. Então, a sucessão de trono, sempre um problema, porque em uma monarquia, quem sucede o trono não é alguém eleito pelo povo, escolhido pelo povo, isso é a democracia. Na monarquia, quem sucede o trono é o filho, é um descendente, como a gente viu agora na Inglaterra, né? Aconteceu com a morte da rainha, que a gente pensou que era ela eterna, né? Porque eu pensei que aquela mulher nunca ia morrer, e que o Charles jamais seria rei algum dia, e o milagre aconteceu, a velhinha morreu, e o filho sucedeu o trono. Mas isso é um problema. Por quê? Porque esse sucessor, que é escolhido automaticamente pelo processo da monarquia, ele pode não estar preparado para isso. Quem sucederia a Ezequias nasceu somente depois do período que Deus deu a mais a Ezequias. Se você não conhece a história, o texto continua dizendo que Ezequias chorou bastante, orou, virou o rosto para a parede e apresentou a Deus o memorial, aquilo que ele tinha feito. Ele diz assim no versículo 3: lembra, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Ele trouxe a lembrança a Deus, o que ele tinha feito. Andei diante do Senhor com inteireza de coração, fiz tudo o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ele estava dizendo a verdade. Ele sabia que não adiantava mentir para Deus, né? Então ele estava dizendo a verdade. Eu fiz, lembra-te do que eu fiz as coisas boas, eu andei em integridade de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos, eu fiz tudo certo. Então o Senhor lhe acrescenta, o profeta, antes mesmo de sair, no versículo 4 diz isso, ele volta, né, e fala com Ezequias de novo, versículo 5, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. No terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. E aí continua. Bom, só para abordar aqui, que depois desse lamento, desse choro, dessas lágrimas e dessa sinceridade do rei, que andava reto de fato perante os olhos de Deus, o Senhor teve misericórdia dele e ele lhe acrescentou 15 anos. Mas esse acréscimo de maneira nenhuma anulava a orientação que Deus havia dado a ele. A orientação é: põe a tua casa em ordem. Essa orientação continuava valendo, não era uma orientação apenas caso ele viesse à morte. Essa é uma orientação que servia e que deveria ter continuidade mesmo ele
continuando a viver com esse bônus de 15 anos. Receber um bônus desse deve ser muito bom, ou mesmo uma medida que deve ser muito preocupante você saber quando você vai morrer, né? Então ele tinha 39 anos, e ele agora sabia que ele ia morrer com quantos? 54 anos. Imagina você viver sabendo que vai morrer aos 54 anos. Já pensou, pastor Matos? Falta um? Pensou, pastor Célio? Não, pastor Célio já passou. Você viver imaginando, pensando, eu estou com 52, só tenho 2 anos de vida. Deve ser terrível. Então, ao mesmo tempo que era muito bom receber esse bônus, né? Poxa, eu tenho mais 15 anos. Mas o negócio é que 15 anos passam rápido demais. Quinze anos passa muito rápido. Não dá tempo de construir muitas coisas. Mas essa palavra continuava valendo: põe a sua casa em ordem. Depois de 3 anos, ele teve um filho chamado Manassés. E a história diz que Manassés herdou o trono e começou a reinar quando tinha 12 anos. Porque o pai morre depois de 15, e quando o pai morre, ele só tinha 12. E Manassés, sucessor automático do trono, sucedeu o pai, assumiu o trono de Judá e foi o rei mais endemoniado, encapetado, tribulado que Judá já teve. Filho de quem? Do que fez tudo certo. Andou reto diante dos olhos de Deus, com integridade, acertou a casa, acertou o reino, acertou tudo da nação, a parte religiosa, a parte administrativa, fez tudo certo, venceu as vitórias, o que outros não venceu, ele teve a vitória pelas mãos de Deus, tudo certo. Mas aí tem um filho, o filho herda o trono, e quando você lê o que ele faz, a impressão que a gente tem é que ele tinha um ódio do pai, porque tudo que o pai consertou, ele estragou. Tudo que o pai fez, ele desfez. Tudo que o pai abençoou, ele amaldiçoou. Quando Deus diz: coloque em ordem a sua casa, era uma palavra estritamente, diretamente voltado à sua família. Não estava falando de consertar a nação, pois isso ele já tinha feito. Não estava falando de derrubar os postes ídolos, adoração a Deus pagãos, porque isso ele já tinha feito. Não estava falando de que ele tivesse uma comunhão com o profeta, com o Espírito Santo, o agente de Deus, porque ele já tinha. Estava falando: olha para dentro da sua casa, da sua família, e você vai ter que resolver algumas questões para que o povo não sofra por causa da sua inadimplência junto à sua família, à sua casa, aos seus filhos. E pelo que a gente observa, ele usou esses 15 anos para fazer tantas outras coisas, mas não fez o que era principal, que era justamente cuidar da sua casa, colocando-a em ordem, os seus filhos, aprendendo junto com ele o caminho que se deve andar. Você já prestou atenção que o texto que diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e não ensina o menino o caminho que deve andar? Ensina o menino no caminho, ou seja, você vai andar junto com ele, e não vai só apontar para ele: é por aqui. Você vai pegar nas mãos dele e vai dizer: vem comigo, é por aqui. Ensinar o menino no caminho. E parece que Ezequias não fez isso. Isso foi um problema seríssimo em toda a história sucessória de reis de Israel e do próprio povo, porque demorou para eles aprenderem o valor do pai discipular o filho. Hoje isso é um ato contínuo já e real na presença dos judeus. Os judeus ensinam os meninos desde pequeno o valor da Torá, de conhecer a Torá, os textos bíblicos, os textos que falam do amor, do poder de Deus, do amor de Deus, enfim, que falam lá do Antigo Testamento, o Pentateuco, enfim, o que eles estudam, eles ensinam aos filhos. Os princípios que eles têm, a cultura que eles têm, é passado de geração em geração. Demorou para que eles aprendessem isso.
Quando a gente vai em Israel, no Muro das Lamentações, é muito comum você ver o pai e o filho do lado pequeno, segurando aqui na barra da veste, da calça do pai, aprendendo com o pai os princípios do valor a servir o Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Demorou para que eles aprendessem isso. Então, quando a gente observa o Antigo Testamento, a gente vai ver o povo sofrendo demais, porque gerações não davam continuidade, não continuavam aquilo que eles haviam aprendido e recebido. Então, algumas gerações você vai ver que vivem em total integridade com Deus, comunhão com Deus, e consequentemente vivendo da prosperidade, do êxito, da segurança, porque Deus andava com eles, Deus estava com eles. Mas quando termina essa geração, a próxima geração é sempre caótica, é sempre problemática. A gente vê isso com muita clareza no livro de Juízes. O livro de Juízes você vai ver assim: o povo se arrepende, volta para o Senhor e vive o auge, né, dos milagres, do cuidado, do poder de Deus, da segurança de Deus. Vem outra geração e não sabe nada, e aí cai, quebra a cara e tudo se compromete, até que eles se arrependem, voltam-se para Deus, se lembram que existe um Deus, se sobe. E você vai ver o livro de Gênesis, de Juízes, isso vai acontecendo, acho que acontece 5 ou 6 vezes. Então isso sempre foi um problema, a falta de continuidade. E a gente precisa aprender com essa lição que Deus quer transmitir para Ezequias, da importância da continuidade, porque ter filho não é só gerar o filho e dizer a minha descendência. O importante seria que a sua descendência andasse nos mesmos passos que o Senhor te guiou, andasse no mesmo êxito que de Deus você recebeu, na mesma fé que foi estabelecida no seu coração. Seria importante que essa descendência não fosse apenas nominal, esse vai ser o meu herdeiro, como foi o filho de Ezequias, vai ser o meu herdeiro. Mas a pergunta deveria ser: e a continuidade vai ser dada? A continuidade do caráter, do zelo, da honestidade, da fidelidade, vai ser dado continuidade? A geração posterior será melhor do que essa? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer de um modo geral, porque a gente tem visto uma decadência no que diz respeito às gerações. Quando você pega as gerações, existem muitos memes acerca disso, até a geração que nasceu em 70, aí você vê um comportamento raiz. A geração que nasceu em 80, um comportamento bacana. A geração que nasceu em 90, começa uma curva de descendência. A geração 2000, a geração 2010, e você vai vendo que há muita brincadeira em torno disso, de que as últimas gerações são mais fracas do que as gerações 60, 70, 80, tem muito menos sangue no olho, sofrem por coisas bem menores, se desesperam. Essas últimas gerações são ansiosíssimas, vivem com crise de ansiedade. Nunca se ouviu falar tanto em depressão, tristeza. Nunca se ouviu falar tanto em uma geração tão fraca de coragem, fraca de vontade. Vontade fraca, sabe o que é? Quero, mas se tem que fazer algo, já não quero mais. A vontade é fraca. A vontade fraca, ela não impulsiona a superar obstáculos. A vontade fraca, ela vai até onde surge o primeiro problema. A vontade fraca vai até onde parece que o sol está quente demais. A vontade fraca vai até onde eu tenho que cavar para chegar onde eu quero. Ou seja, se exigir esforço, se tiver alguma exigência de determinação, se houver para alcançar o que eu quero, alguma exigência de coragem, eu paro. Essa é a vontade fraca. E aí a gente está se deparando com uma geração de vontade fraca. Por quê? A culpa de quem? A culpa de quem não está fazendo sucessores, não está produzindo uma
descendência que seja melhor do que a anterior. Uma coisa que eu sempre falei para os meus filhos é que eu não queria que eles fossem iguais a mim, falei muito isso de púlpito já também, mas sim melhores do que eu. Agora, a gente precisa investir, e a gente vive dentro de uma realidade difícil, porque a gente não tem tempo, a gente corre demais, trabalha, acorda cedo, chega tarde, quase não se vê, os tempos de qualidade vão se diminuindo cada vez mais, já não há mais tempo à mesa na maioria das famílias, né? Algumas famílias se reúnem à mesa no Natal, talvez na ceia de Ano Novo, no Dia das Mães, talvez no Dia dos Pais, ou seja, 4, 5 vezes por ano, algumas famílias se sentam juntas à mesa. Isso porque cada um está vivendo a sua vida, porque alguns filhos se casaram e já não habitam mais a mesma casa, mas também muitas famílias que estão todos ainda no mesmo ambiente, mas não se assentam à mesa porque na hora de uma refeição, um está no quarto, outro está na sala, um está no videogame, outro está no celular, outro está no computador, outro está na televisão, e não há comunhão à mesa, de se sentar, olhar nos olhos, saber como foi o dia, não é? De se conhecer e ser conhecido, de dar conselhos. A mesa está se tornando um objeto sem utilidade dentro da casa, a não ser para colocar uma toalha de renda e um vaso com flores em cima. Apenas um objeto decorativo, quando a mesa da nossa casa deveria ser o centro da nossa comunhão. Quando estão entendendo, digam amém. Então, mais do que gerar o filho, que é uma coisa muito fácil, é agir de maneira contínua na formação do caráter desses filhos. Quando a gente fala ordem, colocar em ordem, é produzir algo que se espera de maneira ordenada, organizada. A gente não pode simplesmente gerar os filhos, esperar que eles decidam o que querem ser. Como hoje ensinam aí os progressistas, né? A criança tem que ser o que quiser ser. Ela que vai decidir se o sexo dela, se vai ter sexo, vai ser masculino ou feminino, se vai gostar de homem, de mulher, se vai gostar dos dois, se vai ser assexuado, se vai ser não sei mais lá o que, tem tanto nome, tanta coisa que nem eles sabem o que uma pessoa pode ser, porque estão dizendo que cada um vai ser o que quiser ser. Isso é que ensinam por aí, mas a verdade bíblica não é essa. E às vezes a gente tem dentro da casa da gente a preguiça de ensinar o caminho que se deve andar, porque obviamente isso dá trabalho. Dá trabalho. Eu me lembro de uma mãe que vinha para a igreja e não trazia os filhos porque eles davam trabalho. E aí deixava eles, na hora do culto ela vinha e deixava eles brincando na rua com os amigos. Passado alguns anos, os meninos se tornaram adolescentes, ali já entrando na juventude, na maioridade. E um dia ela veio conversar comigo, arrasada, porque descobriu que o filho estava usando drogas. Não queria trabalhar, dormia o dia inteiro e passava a noite toda na rua, consumindo drogas com os amigos ali da rua, da vizinhança, exatamente aqueles com quem ele cresceu, ficava junto com eles quando ela vinha para a igreja. É difícil dizer algo a essa mãe que não seja: você tem que entender que essa responsabilidade, a responsável por isso ter acontecido, foi você, que achou que trazer o filho para a igreja ia te dar muito trabalho, mas você vai ver o que é trabalho agora. E de fato essa mãe sofreu demais com esse filho, que mais tarde foi preso, depois de um tempo foi solto, que melhorou, mas tem recaídas, e que tem uma vida bem difícil. Essas situações são terríveis, e a gente já viu acontecer algumas delas. Dá muito trabalho levar o filho para a igreja, chega lá e fica atrapalhando o culto, e grita, às vezes a gente tem que ficar lá fora, mal assiste o culto. Irmão, irmã, continua investindo, continua ensinando no caminho que ele deve andar. A chamada para Ezequias é: coloca ordem na sua casa, põe ordem na sua casa.
estabelecer as prioridades da sua casa. A gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa vencer lá fora, mas do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Do que vale o homem ganhar tudo lá fora e perder a sua casa, e perder seus filhos, e perder a sua esposa, e perder o seu marido? A gente tem que tomar muita atenção e voltar os nossos olhos, a nossa atenção a essas questões. Ezequias dormiu no ponto. Um outro momento em que o profeta vem trazer-lhe uma outra palavra dura a respeito da sua omissão, dizendo que a geração seguinte ia pagar um preço muito alto por isso. Ele se sente aliviado, porque isso não aconteceria com a geração dele. Então, alguns pais, algumas pessoas vivem para si próprio, sem se preocupar com o futuro, com a geração futura, com o futuro dos seus próprios filhos, futuro da sua família. A gente vive como se a gente fosse durar para sempre nessa terra, e que os nossos filhos vão aprender o que é certo apenas por nos observar. Muita coisa eles vão aprender por nos observar, muita coisa eles vão aprender por nos ouvir, mas muita coisa eles só vão aprender se a gente estiver no caminho junto com eles. E eu sei que a gente falha muito nisso, a gente precisa melhorar muito nisso, mas Deus tem uma preocupação quanto aos sucessores. Deus tem uma preocupação quanto a quem vai nos suceder. Quem vai suceder você? Quem vai suceder você no comando aí de tudo que você plantou, de tudo que você conquistou, de todo o testemunho que você produziu? Quem vai dar continuidade? Quando a gente olha para o mundo corporativo, a gente vai perceber que a maioria das empresas quebraram quando a geração sucessória tomou posse. Muitas empresas, a gente conhece no Brasil histórias de que eram empresas extremamente prósperas e bem-sucedidas até o patriarca morrer. Quando ele morreu e os filhos sucederam, essa empresa foi se destruindo aos poucos, até que foi à falência, ou foi vendida a preço de banana, foi comprada por uma outra corporação. Aquela família entrou em litígio por causa das posses, dos bens. A gente precisa acordar então para essa questão de continuidade. Nós estamos aqui esperando a volta de Jesus, estamos aqui trabalhando para trazermos o maior número de pessoas possíveis para a presença de Jesus, para terem o seu nome escrito no livro da vida, para receberem o Espírito Santo, para abrirem as portas da sua vida, para Ele entrar e fazer morada. Nós estamos trabalhando ativamente para isso, mas a gente não pode fazer isso se preocupando apenas com hoje. A gente precisa pensar, e quem vai nos suceder aqui? Se nós descemos, como Ezequias desceria ao túmulo, quem é que vai nos suceder? Quem é que vai dar continuidade? Então chegou uma hora da gente olhar para isso com mais preocupação e começarmos a investir nessa geração nova, que todos olham com o olhar de geração frágil, de geração sem força, de geração sem coragem, de geração da depressão, da tristeza, e começarmos a investir para quebrarmos essas maldições e mudarmos essa história, para que nós tenhamos uma igreja que, na ausência dos líderes que existem hoje, tenhamos uma linha sucessória que nos dê orgulho, que nos dê alegria, sabendo que são melhores do que nós somos e do que nós já fomos. Você pode dizer amém? E vamos buscar e lutar por isso. Você pode dar um aplauso a Jesus? Essa era a chamada para Ezequias. Ezequias, coloca a sua casa em ordem, meu filho. A nação já está ok. Você andou em integridade diante de mim, diante dos homens. Você corrigiu os problemas desse povo, da vida desse povo. Essa nação hoje é uma nação forte. A minha presença está entre vocês. Eu estou agindo por meio do meu profeta. Vocês nos ouvem. Estava tudo certo. Mas até quando
se Ezequias morresse agora aos 39 anos? Você tem mais 15, até os 54 você vai viver, até lá, organize tudo, deixe tudo pronto, deixe tudo certo, forme os conselheiros para o seu filho, porque ele sabia a idade que o seu filho teria quando assumisse o trono. Não é algo que ele, meu filho quando assumir o trono vai ser maduro. Não, seu filho vai assumir o trono com 12 anos de idade, ele sabia disso. Então ele deveria ter investido no preparo do filho e no preparo também de uma excelente equipe, né, de conselheiros para o filho. Mas os conselheiros só seriam ouvidos se o filho tivesse humildade para ouvi-los. Não adianta ter uma multidão de conselheiros se não há quem os ouça. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas a sabedoria só existirá entre os conselheiros se houver quem os ouça. Então o filho dele tinha que ser ensinado, preparado, talhado, formado para assumir o trono e dar continuidade a todo o êxito que o pai havia conseguido para aquela nação, e dar continuidade a todo o bem-estar que aquele povo havia adquirido enquanto Ezequias governava. Para dar continuidade, a gente precisa de sucessores. A gente já viu excelentes líderes de células passarem por aqui, mas depois se mudaram, alguns se desviaram, outros mudaram de igreja, outros abriram a sua própria igreja, e aí quem fica, muitas vezes, não tem o mínimo de qualificação para assumir nenhuma responsabilidade espiritual, como por exemplo liderar uma célula. A gente já viu líderes sair aqui e que tinha na sua célula muitas pessoas, e todas elas se perderam depois que ele foi embora, porque ele era um excelente líder para arrebanhar, mas não era tão bom para discipular e para consolidar aquela geração. Então tinha uma geração de 50, quando o líder mudou de cidade, aquela geração foi indo embora aos poucos, porque não se ajustava sob a orientação e conselho de mais ninguém, não aceitava o discipulado de mais ninguém, porque foi uma geração que foi preparada para depender de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, e não confiar em Deus com a liderança de um outro que Deus colocasse no lugar. A gente já viu muita gente se perder, porque quem estava na liderança nunca pensou em formar sucessores. 2023, se a gente quiser uma casa em ordem, onde as coisas funcionam, a gente não pode pensar apenas no agora, a gente precisa pensar no futuro. E a gente precisa estabelecer estratégias para que essa geração do futuro, que já está conosco no presente, seja formada, preparada, talhada para assumir qualquer situação que a gente deixar em suas mãos. Eles vão resolver e vão ter mais resultados do que nós tivemos. Eu quero ser um profeta para profetizar para essa geração aí, que tem menos de 30 anos, que vocês farão muito mais do que nós já fizemos até aqui. Se você pode receber, então receba, e dá um aplauso bem forte a Jesus. Porque nas minhas contas, quem tem hoje entre 20 e 30 é que vai marcar a linha sucessória dessa igreja, nas lideranças, nas equipes de 12, assumindo o ministério pastoral, indo para abrir novas igrejas. É quem está nessa faixa etária aí, entre 20 e 30 anos agora. Então são vocês que precisam de investimento. Eu queria chamar a atenção de todos os líderes, pastores, para olhar para essa moçada aí, para essa rapaziada, com esse olhar de investimento. E vamos investir em vocês, para que vocês possam crescer. Entendimento, conhecimento, graça diante de Deus dos homens, sabedoria, humildade, tudo que é necessário, tudo que faz parte do caráter de um homem de Deus, de um pastor, de um bispo, tudo que faz parte do caráter daquele que aspira ao episcopado. Que você tenha essa aspiração, mas que você tenha sobretudo um investimento para dar conta e fazer dessa aspiração não um sonho que te leva à morte e a se afastar e desviar-se de Deus, mas um sonho que, ao realmente se concretizar, te dê mais ainda alegrias do que você já imaginou ter. Mas para isso a gente precisa estar preparado. Que esse ano de 2023 a gente tenha estratégias, motivações, e eu conto com todos que já fazem parte de liderança, principalmente os pastores, para a gente criar caminhos para fazer os que estão aí crescerem, porque senão essa igreja, como muitas no Brasil a gente já viu acontecer,
depois de um tempo, ela se autodestrói porque não tinha quem dar continuidade. Eu acho que em pleno 2023, quando os pastores já estão aí na faixa dos 50 anos de idade, ou perto, a gente tem que pensar em formar uma linha sucessória. E a gente vai trabalhar por isso. E aí falando não apenas no aspecto espiritual e de igreja, mas você olhar também para dentro da sua casa, para que você olhe para os seus filhos e pensem neles como uma geração que vai dar continuidade ao que você conseguiu construir nessa vida. Tem muitos aí de nós, de vocês, que construíram alguma coisa na vida debaixo de muito suor, de muita dificuldade, de muito calos nas mãos. E nós trabalhamos para que os nossos filhos não precisassem ter calos nas mãos. Nós fizemos muito para que os nossos filhos não precisassem trabalhar debaixo de sol escaldante, para que os nossos filhos não precisassem pegar num cabo de enxada. Nós trabalhamos muito para que os nossos filhos não precisassem carregar nos ombros latas de concreto. Nós trabalhamos muito para que os nossos filhos tivessem uma vida mais fácil, melhor do que a nossa. Mas de nada vai adiantar a vida fácil e melhor do que a nossa, se os nossos filhos não estiverem preparados para os desafios que a vida propõe, para as batalhas que a vida propõe, para as barreiras que a vida propõe. Então, mais do que dar uma vida fácil aos nossos filhos, ou mais fácil do que a nossa foi, precisamos abrir os olhos dos nossos filhos quanto às dificuldades que a vida irá lhes propor e principalmente torná-los fortes o bastante, ou mais do que o bastante, para superar toda e qualquer circunstância adversa que eles enfrentarem na vida, com mais êxito, mais velocidade e mais sucesso do que um dia nós já tivemos. Você pode dizer amém? Então que a sua vida seja essa vida de investimento na vida dessa geração. Eu quero terminar aqui, a gente, como eu disse, tem um tempo curto durante a semana, mas hoje o nosso tema é falar um pouquinho sobre os nossos filhos. O bom que o tempo é curto, mas são 12 noites e os temas vão sendo interligados e a gente continua tratando, vai para outro, volta, de maneira que a gente vai abordar ainda sobre esse tema um pouco mais. Eu quero só te abrir os olhos hoje e como a gente está dando aqui algumas tarefas, converse mais com seus filhos, fale um pouco mais da sua história, de onde você veio, os preços que você pagou para chegar até aqui, porque às vezes eles não sabem. Eles não te acompanharam nesse tempo tão árduo. Eles não se lembram as cargas horárias que você teve que assumir para conseguir comprar aquela casinha que você tem. Ele não sabe que você trabalhava de segunda a sábado e no domingo você ia carregar areia, pedra e cimento para levantar algumas fiadas de tijolo dessa casa que hoje vocês habitam. Ou histórias mais difíceis do que essa. Então é importante que vocês compartilhem com eles, para que eles saibam, entendam, deem valor ao que você passou. É uma coisa que essa geração tem dificuldade, é de entender sobre valores. Eles sabem o preço das coisas, mas não sabem valores. Vamos ensinar, cada um dentro da sua própria casa. Se a gente conseguir dentro de casa, a nossa tarefa de educar os nossos filhos, quanto essas questões de continuidade, porque nenhum pai tem um filho para quebrar com tudo que ele conquistou. O sonho de todo pai é que o filho dê continuidade e faça ainda melhor do que ele fez. Esse é o prazer da paternidade e da maternidade, ver os nossos filhos avançando mais do que a gente. Por isso que quando você encontra alguém que tem um filho que está cursando a universidade, ele te apresenta e já diz assim: olha, isso aqui é meu filho, está fazendo faculdade de administração, todo orgulhoso. Essa é minha filha, está fazendo direito. Os pais que têm os filhos dando continuidade, eles sempre os apresentam dizendo o que ele está fazendo. Esse aqui é meu filho, ó, se formou agora. Eles têm orgulho de dizer, porque é orgulho do pai. E você vai ver a história desse pai. Esse pai mal estudou, porque não teve condições de estudar, porque começou a trabalhar cedo e não dava tempo para ir para a escola. Ou ele trabalhava e comia, ou ele estudava e passava fome. E alguns filhos nem sabem disso. Por isso os pais dessa geração 60, 70 e 80 têm muito orgulho de ver os filhos
fazendo, alcançando o que eles não alcançaram. E não alcançaram porque não quiseram alcançar, e também não foi porque não tiveram disposição para buscar, mas porque não tiveram mesmo. Foi a oportunidade que nós pais estamos trabalhando para produzir para os nossos filhos. A oportunidade de estudar, a oportunidade de ter o que nós não tivemos, a oportunidade de começar a trabalhar tarde. A geração aí dos anos 70, 80, a gente começava a trabalhar aos 12, 13 anos. Hoje é crime uma criança trabalhar nessa idade. Sendo assim, os nossos filhos estão começando, a maioria, no mercado de trabalho após terminarem o ensino médio. Com 18 anos, 19 anos, é que os nossos filhos estão indo ao primeiro emprego. Aos 19 anos, eu já estava cansado de trabalhar. Já tinha trabalhado demais, no pesado, no batente, como nós dizíamos. E é gostoso poder dar aos nossos filhos o que nós não tivemos, mas mais prazeroso será ver os nossos filhos alcançando o que nós não conseguimos alcançar. Então, se você é filho, vai aí uma palavra também para o seu coração, para você se despertar para isso. E se você é pai, não seja pai de Manassés, o rei mais endemoniado, mais tribuloso, mais encapetado que Judá já teve, que botou tudo a perder. Tudo que o pai fez certo, ele fez errado. A impressão que eu olho quando analiso essa história desse pai, desse filho, é que Manassés tinha uma revolta que não é clara por palavras ou registro na Bíblia, mas para mim é clara pelo comportamento dele, porque o pai construiu e ele veio e destruiu. E o que o pai menos espera de um filho é que o filho destrua o que ele construiu. O pai quer que o filho agregue ao que ele construiu e nunca destrua. Nós não estamos aqui para gerar Manassés. Nós estamos aqui para estabelecermos uma linha sucessória de homens de valor, de mulheres de valor. Se isso é verdade e é o que bate no seu peito, então dá um aplauso bem forte ao Senhor. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Hoje nós falamos um pouquinho dessa casa chamada família. Se é para colocar a casa em ordem, nós estamos conhecendo alguns níveis aí desse entendimento de qual casa. E a família é uma das casas que Deus quer trazer a ordem. Nós vamos falar sobre casa espiritual, então já estamos falando sobre casa eterna, morada eterna, sobre essa casa família, também sobre a casa nossa habitação, a casa física, estrutural. A gente vai falando ao longo dos dias sobre elas de maneiras intercaladas, mas dando ênfase àquilo que de fato é importante, que a nossa casa esteja em ordem. E hoje eu quero orar com você para que a sua família esteja em ordem. Para que você que não tem os filhos aqui na igreja, você que tem os filhos distantes, você está aqui e não sabe onde eles estão, se estão bebendo, se estão fumando, usando drogas, num baile funk, em uma boate, em uma balada. Nós vamos orar pelos nossos filhos. E se os nossos filhos estão na igreja, nós vamos orar para que eles de fato sejam apaixonados por Jesus e não venham à igreja apenas como um lugar onde vem se cumprir o ritual, uma obrigação, algo que lhe foi imposto, mas que os nossos filhos venham para a igreja porque amam Jesus e querem estar perto dele. Feche os seus olhos, apresente a sua casa, o seu lar, os seus filhos, a sua família. É importante que você se arrependa também pelos seus erros. Se os seus filhos não estão aqui, parte é responsabilidade deles, mas também uma parte é culpa sua. E é importante que a gente considere os nossos erros, as nossas falhas, nos arrependendo. Fica mais fácil consertar e botar em ordem aquilo que está desordenado, desorganizado, sujo, desarrumado na nossa vida. Feche os seus olhos e comece a orar. Senhor, aqui estamos hoje, representando as nossas famílias, as nossas casas, chamada família. Senhor, olha para as nossas vidas. Pedimos perdão a Deus e misericórdia pelos erros que cometemos, pelas vezes que não testemunhamos o suficiente,
pelas vezes, Senhor, que não fomos o modelo dentro das nossas casas, não fomos o testemunho que deveríamos termos sido, não fomos os instrutores, os conselheiros que deveríamos ter sido. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa omissão, todas as vezes que nos omitimos a falar, a corrigir, a ensinar, a tomar pela mão, todas as vezes, Senhor, que estamos ocupados demais para olhar, para atender, para tocar, para abraçar, para beijar. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós consagramos o nosso lar, nós consagramos a nossa casa, nós consagramos os nossos filhos, nós consagramos a nossa descendência, para que a nossa descendência, Senhor, seja a descendência que dê continuidade àquilo que em nós o Senhor começou, para que a nossa descendência dê continuidade à missão que a nós o Senhor confiou, para que a nossa descendência dê continuidade, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor depositou em confiança nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nessa noite eu te peço, alcança a nossa casa, alcança a nossa família, Senhor. Quebra, Senhor, todo espírito de encantamento, de engano, de mentira, toda palavra que um dia, Senhor, produziu divisão, facção, algum tipo de ressentimento, Senhor, repreenda no mundo do Espírito hoje, em nome de Jesus. Quebra e cura os traumas, Senhor, e traz a família de volta à tua presença. Coisa boa é estar na sua casa, junto com aqueles que o Senhor nos deu. Pai, no nome de Jesus, hoje nós oramos na direção da nossa casa familiar. Põe as tuas mãos, quebra todo espírito que vem trazer contenda, todo espírito que vem trazer discórdia, todo espírito que vem quebrar a comunhão. Pai, no nome de Jesus, a nossa casa é conhecida pelo teu nome, o nosso lar é teu, a nossa família te pertence, a nossa casa, Senhor, em ti é uma casa consolidada sobre a rocha, construída sobre a rocha. A nossa família, Senhor, é a família que o Senhor abençoou, a família que o Senhor ungiu. A nossa família, ó Deus, é a família que glorifica o seu nome, que vive em comunhão, na alegria do estar juntos e do permanecer dessa forma. Pai, no nome de Jesus, guarda, cerca-nos com teu amor, para que haja continuidade, para que haja, Senhor, na nossa descendência, a continuidade daquilo que o Senhor a nós confiou, Pai, para o louvor da tua glória. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, repreende o espírito do roubo e do engano, estabelece, Senhor, a nossa casa como casa forte no Senhor. Nossa família, a nossa casa, a nossa descendência em ti será bendita. Que a bênção se derrame até mim.
Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares, nos dê uma noite de renovo, nos abençoa, Senhor, para que amanhã estejamos mais uma vez aqui na Tua presença, consagrando o mês de abril. Abençoa a nossa entrada, a nossa saída e a nossa permanência, que haja sempre o Seu cuidado, a Sua proteção e o Seu livramento sobre nós, a nossa casa, a nossa família e toda a nossa descendência. Com o amor de Deus Pai, a graça, a paz, a salvação de Cristo Jesus, Seu Filho, que a comunhão, a consolação e a direção do Seu Santo Espírito esteja em sua vida em todos os seus dias, e você recebe dizendo bem alto: Deus te abençoe, a você, a sua casa, a sua família.